E falando em picanha, ontem o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista ao Flow Podcast. Foram muitas as declarações polêmicas do candidato à presidência. E a censura foi um desses assuntos. Quando questionado sobre os bloqueios recentes contra o blogueiro Alan dos Santos e o empresário Luciano Hang, da Van, Lula disse que, abro aspas, eles precisam ser educados e não podem falar o que querem. Fecho aspas, vamos ouvir. Mas, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais. Tem o velho da Van, extirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Então você não precisa extirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Tem um limite. Coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, temos que ter uma regulação. A última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Bom, será que nós vamos discutir também, professor, os filmes adultos, que só tem sacanagem? Né? E outra coisa, todos temos que sermos educados. É mandatório, é da moral. Respeitar-se é a grande regra moral. A razão é o respeito. A moral se resume ao respeito recíproco. E é claro que nós sabemos que não podemos fazer tudo. Está na lei. A gente não pode infringir a lei. Mas infringir da lei é que nós pagamos o pau. Afinal de contas, o próprio candidato só está concorrendo porque ele não pode ser considerado culpado, não tendo havido trânsito em julgado da sentença penal condenatória anulada pelo Superior Tribunal Federal. Ele devia saber disso. Condenação é só depois do trânsito julgado, não devia, cabeça. Sem dúvida, Pavinato, queria que você é mais velho que eu, nasci em 64. Você é um pouco mais velho? O Tomé, tá falando do Tomé, né? Que a mídia eletrônica, a última regulação da mídia eletrônica é de 62, que o Tomé dissesse que mídia eletrônica que tinha em 62. Exatamente. Eu fiquei me perguntando. Então, por favor. Seria que é o mimeógrafo? Foi 2 anos antes de eu nascer. Tinha mimeógrafo. Telégrafo, como é que é? Pode ser o telégrafo. Pode ser, a regulação mas não é mídia, do telégrafo. É comunicação. Comunicação. Mas, Pavinato, qual é o limite? Qual é esse limite que ele quer colocar? Qual é a educação? Limite? Qual é a educação? Não fale mal dele? Exato. Não fale o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Não leve a verdade para a sociedade brasileira? Não diga que o Brasil foi entregue com 14 milhões de desempregados? Com todas as nossas estatais com problemas sérios, os nossos ministérios com problemas sérios? Nós não podemos mais dizer isso? Nós temos que nos calar como se tudo o que aconteceu no passado fosse uma coisa normal. Nós temos que nos calar com decisões que acabaram com a prisão em segunda instância, com decisões que acabaram com a 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, com decisões dos desembargadores de Brasília, acabaram soltando, né, um dos homens que a gente sabe que participou de grandes problemas no Brasil no passado. Nós não podemos mais falar nada, nós temos que ficar quietos e acharmos que isso é normal? Felipe, alguma consideração? Sim. Eu, nesse ponto, também discordo do Lula, né? As pessoas podem falar o que quiserem, sim. Né? Liberdade de expressão é um direito sagrado. Se cometer algum crime com isso, tem as figuras criminais para isso. Tem a difamação, tem a calúnia, direito de resposta. Tá aí. Então, eu sou totalmente contrário a essa ideia de tentar cercear o direito da pessoa a falar. Nas normas de introdução ao direito, nós temos ninguém se exime de cumprir a lei alegando que a desconhece. E é importante também, Pavinato, a liberdade de expressão, mesmo quando você não concorda com o que a pessoa diz, existe uma questão subjacente que eu acho super importante, porque você pode impedir, por exemplo, aquela pessoa... os grupos intolerantes, eles partem do submundo da política, do submundo da sociedade. Quando as pessoas falam abertamente algumas situações, você consegue contrapor. Você consegue controlar, você consegue rebater, você consegue brigar. O que me incomoda é que todo diálogo que eu tenho visto é que só um determinado setor, somente quem expressa uma determinada opinião num sentido é que precisa ser educado, controlado, calado. Exato.
lacrado, constrangido. Isso eu nunca vi. Houve momentos em que o país também viveu com regimes de esquerda, blogs, revistas, inclusive patrocinados com dinheiro público, fazendo ataques até piores e notícias tão falsas ou muito mais falsas do que essa. Então, me parece, o que me assusta é esta seletividade, além da questão da inconstitucionalidade clara, da ação antidemocrática, ela é antidemocrática e seletiva, Exato. o que para mim amplia ainda mais a sua gravidade. Porque o perfil do Janones continua, não é? Porque a Márcia Tiburi também continua. Não é? Isso são coisas que já comprovam a seletividade, não é? Porque são perfis que colocam as suas opiniões das mais esdrúxulas e em nenhum momento alguém colocou um freio ali. Não é? Olha, eu sou muito reducionista, sabe? Eu acho que quanto mais lei, pior. Porque quando você faz qualquer coisa, seja na liberdade de expressão jornalística, religiosa, na tua personalidade, na tua casa, na rua, no seu trabalho, a liberdade você pode fazer tudo. Mas a partir do momento que você lesa alguém, você responde. É simples assim, não precisa mais pôr limite. Não precisa criar limite para mim, não tem como criar limite. O limite é o dano. Exato. O dano ao outro. Exato. Você fez o mal, você responde. Agora não dá para presumir. Aí a gente vai voltar para patamares anteriores ao Marquês de Beccaria. Opa! Nós vamos fazer assim, olha, na sua obra dos delitos e das penas. Isso tudo está tirando foco do quê? Da eleição em si. Da gente debater propostas. São cortinas de fumaça. O que precisa ser debatido, não é? Justamente, mas a gente consegue pegar essa situação e colocar quem efetivamente está defendendo a democracia neste momento, neste exato momento. E isso, eu creio sim, que vai pesar no dia das eleições. Eu acho o seguinte, uma questão, você falou de modernização da legislação, também sou contra excesso de leis, tinta no papel não resolve problemas estruturais. Mas a justiça e o sistema processual precisa ser mais responsável e ágil na tutela da honra alheia, num controle posterior. Exatamente. O nosso sistema judicial é leniente, na tutela da honra alheia e na demora em assegurar o direito de resposta, inclusive com prazos prescricionais, que a prescrição já se ultima quando o sujeito passa a poder provar que aquilo foi uma mentira. Exatamente. Então, diante desta ineficiência, você não pode querer compensar estabelecendo e implantando uma censura prévia e seletiva. A questão da desmonetização, como é que você vai dizer eu vou desmonetizar porque você no futuro vai falar fake news antes de eu saber o que vai ser falado? Então, isso o Supremo Tribunal Federal precisa atuar rapidamente para resguardar, salvaguardar a imagem de imparcialidade e de inércia do Poder Judiciário. Mas como que o Supremo vai fazer uma das isso, maiores garantias que a democracia pode ter é o Poder Judiciário com a inércia, ou seja, ele age depois de provocado, ele não pode agir como parte, tomar providências, iniciar, é isso que ele tem que fazer. Para que ele faça isso, Tomé, abduche e não abduque. Para que ele faça isso é necessário que seja interposto um recurso extraordinário urgentemente pela própria Jovem Pan, que tem que resguardar e levar ao Supremo Tribunal Federal para que ele diga, a sua posição também é essa? É assim que vamos interpretar a questão do artigo 220, parágrafo 2º? A instituição normalmente se protege. É unilateral? Quer dizer, é uma decisão unilateral ou é uma decisão que está tomada em conjunto? Eu não faria esta ilação. Eu deixaria para o Supremo se manifestar. Exatamente. Eu não faria esta ilação. Eu recorreria e iria ver. E eu quero ver explícito. Ao deputado Paulo Ganimi, tem algum movimento no Congresso hoje que prevê dar mais racionalidade ao processo judicial brasileiro e não fazer mais emendas que mais atrapalham do que esclarecem? Pavinato, a gente tem vários movimentos acontecendo na Câmara, desde o início dessa legislatura, por exemplo, a própria reforma do Código de Processo Penal. Eu participei da primeira comissão que era para tratar disso, mas ela não avançou. Ela, quando estava quase pronto o relatório,
a comissão foi diluída pelo atual presidente Lira. Aí foi criado um grupo de trabalho, que também não gerou nada. Tem a questão da prisão da condenação em segunda instância, tem vários movimentos, mas nada avança muito. E aí isso eu retomo aquela discussão anterior, né, da qualidade do Congresso também, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Não adianta somente uma visão ideológica ou pseudo-ideológica, que muitas vezes alimenta uma eleição, se dentro da discussão não tem pessoas de verdade preocupadas com a evolução do processo legislativo, judiciário, né, na qualidade das nossas leis. Né? E eu não vi isso evoluindo muito na atual legislatura, em que eu faço parte, e eu não vejo isso. No início você tinha essa discussão, você tinha deputados muito aguerridos falando sobre evoluções como essa. Eu não falo só por conta de corrupção ou por conta, né, dessa questão eleitoral que está vivendo agora, mas até mesmo crimes violentos, crimes comuns, porque no final das contas o processo ele é muito parecido e similar, né, tanto para crimes violentos quanto para crimes de honra, crimes de corrupção e tudo mais. E isso é um outro problema que a gente vê, porque nesse momento os deputados, por exemplo, da esquerda, que geralmente defendem, né, os bandidos mais violentos, não querem aumentar a pena, não querem melhorar o processo, que acham que tem superencarceramento e coisas e tal, se unem com os parlamentares que têm problema com a questão de corrupção. E aí nada avança. Tanto que você vê que todas essas reformas mais relevantes estão paradas há muito tempo, a gente avança pouco. O que teve, na verdade, nessa legislatura, na minha opinião, foi um retrocesso, por exemplo, da lei da improbidade. Né? A improbidade administrativa, ela regrediu, ela piorou. Até entendo que havia excessos na lei, mas o que foi feito foi quase que acabar com a lei da improbidade administrativa.